Paz e, paz e graça, amados irmãos. Eu peço desculpa não ter feito estes vídeos. Ter feito vídeos era, pronto, há 2 dias que não faço, porque primeiro porque meteu-se o ano novo e isso tudo, então eu preferi deixar de fazer estes 2 dias. E depois também preferi não preferi, não preferir, atenção, não fiz porque também há aqui um problema com o escantador e como está frio e tudo, mesmo para fazer a barba não dava muito jeito, então tinha uma barba para parecer um cigano, como se costuma dizer. E houve uns problemas, digamos assim. O inimigo está a tentar de todas as maneiras fazer com que pare, mas ele engana-se, não é? Como costuma dizer. E antes de mais nada, queria agradecer a Deus por estar na sua presença e na vossa presença. Senhor e Pai, obrigado por estar na tua presença, eu e os meus irmãos, e obrigado por estar também na presença deles. Pai, agora peço que continues connosco, nos abençoando, nos purificando e nos ajudando e continua a falar connosco através da tua santa palavra. Que sejas tu a falar connosco e em vez de nós que trabalhamos na tua obra, em vez de sermos nós a falar, que sejas tu a falar. Oh Pai, agora peço que continues connosco, perdoa as nossas fraquezas e iniquidades, continua a abençoar e a purificar o teu povo e a aperfeiçoar a tua palavra, o teu poder nas nossas fraquezas e a aperfeiçoar também a tua palavra e os teus ensinamentos que são preciosos na nossa vida e nos ensinando a obedecer. É o que eu te peço e agradeço em teu nome, Jesus, que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Amados, nós temos estado a falar dos números que há na Bíblia e agora chegamos à última parte, ao último estudo, que muitas vezes a gente vê os números e não damos assim muita importância às vezes aos números da Bíblia. Quer dizer, damos, só que alguns números que não damos assim muita importância. Mas o número que nós estamos a ver agora é o 7. E o 7, ainda por cima, agora a parte final que estamos a ver, pelo menos que eu me lembro agora também, não me lembro assim muitas vezes, mas os que já vimos, como eu costumo fazer, o número 7. Alguns não mediram esforços para encontrar um significado místico ou simbólico por detrás dos números na Bíblia. Isso levou a um exagero, pois esses esforços podem acarretar conclusões ridículas. Mas vale a pena observar a similaridade entre certos usos de determinado número, como o número 7. Outros números usados em muitas circunstâncias são 3, 12 e 40. Como eu já tinha dito, o 40 é um número de aperfeiçoamento. O 7 também, aqui esqueceram-se de pôr, mas o número 7 também foi quando Pedro, não sei se estão a lembrar, agora lembrei-me desta. Quando Pedro perguntou a Jesus: Mestre, quantas vezes tenho que perdoar o meu irmão quando pecar contra mim? 7? E Jesus lhe respondeu: Não te digo 7, mas 7 vezes. Não, 70 vezes 7. Também foi usado o 7, mas foi 70 vezes 7. Ou seja, isto eu uma vez multipliquei e está quase perto das 500 vezes. Ou seja, aqui nós fomos a ver 70 vezes 7. Isto é as vezes que nós, se formos a ver, isto é as vezes que nós pecamos. Por dia, por minuto, não sei. Por minuto também já é um GG, peço desculpa. Mas às vezes por minuto, às vezes na boca, ou em certos gestos, podemos pecar sem nos apercebermos. E Jesus está sempre disposto a nos perdoar. Daí que Jesus disse a Pedro: Não te digo que perdoes a teu irmão 7 vezes 7. Não, 7 vezes quando ele pecar contra ti. Não. Mas perdoa 70 vezes 7. Ou seja, Jesus simbolicamente usou aqui o número quase perto de 500 vezes quando pecamos contra o nosso irmão. Então imaginemos quando nós infelizmente
pecamos, quando não queremos, né? Porque como Paulo disse, o bem que eu quero fazer, esse eu não o faço, mas o mal, não, sim, e o mal que eu não quero fazer, esse faço sempre, né? Esse aí podemos ver, mesmo assim Jesus nos perdoa perto de 500 vezes ou mais, o seu perdão é infinito. Mas continuando, já vimos, o número 7 foi usado no dilúvio para por 7 dias que andou a chover e encheu a terra por 40 dias. O 7 foi usado para dar vitória a Josué. O 7 anos de duração para que Jacó percebesse, como já tivemos a ver. As 7 tranças de Jacó. Naamã, quando Elias, ou foi Eliseu, agora já não me lembro, acho que foi Eliseu, sim, Eliseu, vai, mergulha no Rio Jordão 7 vezes e serás curado. Jesus multiplicou 7 pães, alimentou perto de 5.000 pessoas e além disso ainda sobrou. O que sobrou foi 7 cestas cheias. E agora temos estado a ver o retrato, digamos assim, eu acho, na minha opinião, eu acho que é o retrato das igrejas de hoje em dia. Não estou a dizer que seja todas, mas a maioria das igrejas de hoje em dia. Estamos a ver as 7 cartas que João escreveu às igrejas da Ásia Menor. E quase todas elas, uma pior que a outra. Em termos de algumas mal, uma pior que a outra, estou a dizer isto porque umas desviavam-se facilmente. E se formos a ver nas 7 cartas das igrejas que João escreveu, isto, se formos a ver para os nossos dias, também serve. Estas 7 cartas. E Jesus aqui, há uma parte que ele diz, há uma das igrejas que diz que aquela igreja tão morna, nem é quente nem é fria, mais valia que aquela igreja fosse quente ou fria, porque assim ao menos, pronto, era quente ou fria, mas nem isso é, que era morna e dava-lhe vontade de vomitar. Para o próprio Jesus dizer isto, é que a igreja não era lá muito famosa. Mas vamos com calma e vamos ver as 7 cartas às 7 igrejas. Porque nas mesmas cartas, Jesus também diz: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e volta ao primeiro amor. E é isto que o nosso Jesus tem de bom. Que é como o Pai era no passado. Era, é e foi e será. E nunca muda. Como tem ali, tanto na Bíblia como em vários livros, como a enciclopédia que eu usei ao início do trabalho, como diz, Deus é imutável. É uma característica do seu caráter. É imutável, nunca muda. Foi, é e será. É uma coisa que Deus tem que é, como se costuma dizer, que é incompreensível. Como é que nós, seres humanos, que fracassamos sempre, caímos sempre, por mais que nós queiramos dizer, não, eu sou melhor, eu sou santo, ou isto ou aquilo, sou mais que isto ou mais que aquilo. E caímos, às vezes ainda somos piores, mas como aos fariseus, e mesmo assim, porque, como eu disse num texto, isto foi numa conversa que eu tive, uma parte, peço desculpa, estava-me a esquecer. Mas eu já digo. Mas pronto, eu acabo por dizer, olha, queria vos pedir que se lembrassem de 2 coisas. Tudo o que eu tiver a dizer agora que não esteja de acordo com a palavra, em nome de Jesus me digam, pois sou homem para errar. Estava tão empolgado com o vídeo que até deixei ir. E depois queria vos pedir 2 assuntos em oração, das vossas orações, de Jerusalém, do povo de Israel, e de mim, de todo o homem que esteja a fazer, e mulher, homem e mulher que esteja a fazer a obra de Deus. Seja o que for, às vezes até a varrer a igreja, ou a servir a meio pai, seja o que for, há várias maneiras de servir a Deus. Mas continuando com a história,
como eu estava a dizer, que até mesmo nós, que isto eu estava a falar com o filho do meu pastor, que ele tirou um curso de pastor, e pela minha visão, ele vai ser um grande homem de Deus, que Deus continue com ele, que eu tenho orado por ele, peço que orem por ele. Ele é um grande homem, para mim está-se a formar um grande homem de Deus, e em termos de ensinamentos, em termos de louvar, está a ser um bom homem. Mas continuando a conversa, nós uma vez estávamos a falar e já não me lembro o que é que foi. Foi-se um assunto que muitas vezes apomos na internet. Pronto. Ou seja, o que nós devemos a melhor maneira de da nossa evangelização é o nosso, como é que eu ia te explicar? O nosso, como é que se diz? A nossa maneira de viver. Ou seja, não é vivermos uma vida de pecado ou uma vida no mundo, mas sim uma vida que as pessoas possam ver Jesus em nós. Não é que não é pôr no jornal, digamos, maneira de falar, claro, no jornal, ou para toda a gente ver, olha, eu amo Jesus, ou Jesus te ama. Também conta. Mas o que conta mais é a nossa maneira de viver, para que as pessoas vejam, olha, aquele é diferente. O que é que se passa com aquele? Como eu já tinha dito antes. Mas é o que ele disse. E foi isso que ele disse que eu também reconheci. E eu até lhe disse, olha, eu penso o mesmo. Cada um de nós tem um fariseu dentro de nós. É por isso que eu escrevi o texto. Ele próprio disse, mas sabes, olha, eu tenho um fariseu dentro de mim. Ele, olha, tem graça que também eu penso assim. Mas quando ele disse que tinha um fariseu dentro dele, fiquei assim a olhar para ele. Então, mas porquê? Tu que és um homem que nasceste na igreja e tudo como eu. Pronto, eu desviei, mas tu não. Mas porquê? Porque tu dizes que tens um fariseu. Porque eu olho para as pessoas que às vezes estão na igreja, às vezes estão noutros sítios. Eu olho, então, mas está na igreja, agora faz isto. E eu sou um pouco assim. Ou seja, eu creio que todo o cristão tem um fariseu dentro de si. Só que há uma coisa. Nós podemos combater o fariseu. Porque o fariseu está disposto a apontar. A dizer, então, tu és cristão ou voltaste para Cristo e agora estás a fazer isto. Vais para aqui e para ali. Eu também tenho esse hábito. Atenção. Não sou mais que ninguém. Tenho esse hábito. Mas, nós podemos dizer assim, peraí. Não é o local ideal para estás aqui. Ou para ir para ali, ou eu vi-te ir para ali. Mas cabe-me a mim julgar? Não. Porque se eu fizer isso, vou estar a fazer como os fariseus fizeram com Jesus. E Jesus também socializou, digamos assim, com os pecadores. Ele próprio disse, eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento e não os justos ao arrependimento. Não é o são que precisa de ser curado, mas sim o que está doente. Mas voltando ao assunto, e as 7 cartas têm um bocado isso. Mas o bom de tudo é que mesmo pessoas como nós, por vezes julgamos as outras pessoas, Jesus está sempre disposto a perdoar. Lembra-te e a aconselhar-nos. Lembra-te depois de onde caíste. E arrepende-te. E volta de onde caíste. Ou seja, como quem diz, arrepende-te, volta e eu te perdoo. Será apagado. Faz conta que não aconteceu nada. Mas para isso nós temos que pensar 2 vezes e arrependendo-nos de coração. Olha, espera aí, eu caí mesmo. Espera aí, tenho que voltar para trás. Porque se nós não fizermos isso, não fizeste? Então olha, deixa-te andar. E estas 7 cartas fazem isso tantas vezes. Lembra depois de onde caíste. E arrepende-te. A primeira carta tem uma coisa muito importante. Um convite muito importante. A primeira, uma das primeiras. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Mas quem não ouvir a minha voz, eu não entrarei e não cearei com ele. O meu pastor também numa conversa, isto é uma à parte, mas fomos a ver os retratos de hoje destas igrejas,
para os dias de hoje. O meu pastor disse-me que muitas vezes nós, sem querer, damos lugar ao inimigo. E é verdade. Às vezes um pecado pequenino, seja o que for. Não é que a gente, foi como o meu pastor explicou, e é verdade. Não é que a gente esteja a dizer, olha, Satanás, vem para aqui. Não. Não é isso. Mas a gente abre uma pequena brecha e ele, epá, entrei, e agora? Por onde é que eu vou começar? Não é que a gente convide. Mas infelizmente, não é o que a Bíblia diz, que ele anda à volta daquele que sai da fortaleza de Deus, para quando puder, o apanha, o traga, não é? Ele só está à espera. É como a serpente. A serpente só espera. A cascavel, um detalhe que a gente aqui pode ver. A cascavel está... Eu uma vez vi, eu lembro-me, eu em pequenino, gostava muito de ver A Vida Selvagem. E tinha a cascavel, estou a sair do contexto, mas tudo isto conta para o que estamos a fazer. A cascavel é uma serpente que gosta de estar assim enrolada, mas ela também tem uma grande astúcia. Ela tem assim um rabo que está sempre assim e faz um barulho esquisito, mas está assim. As presas naquela, não sabem o que é, quando vão ver e veem a cobra ali toda enrolada, ela tem, quando chega a uma certa altura, as presas dela, ups, é uma cobra, vão fugir, aí ela avança. E o diabo é assim. O diabo só está à espera. Vamos ver quem é que sai dali da fortaleza de Deus. Vamos ver quem é a primeira ovelha fraquinha. Para que eu assim puder. Tunga! É a mesma coisa. Mas voltando ao nosso assunto. Agora vamos ver. Já tínhamos visto isso, agora estamos a ver as 7 cartas. Que é de Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 4. Não vamos ler tudo de enxurrada, né? Então, vamos ver agora de Apocalipse, capítulo 1, e do 9 ao versículo... Até o 2, vá. Do 9 ao capítulo 2. E diz assim a palavra de Deus. João, em Pátimos, a visão de Jesus glorificado, mas às igrejas da Ásia. Como isto é maravilhoso. Como isto é maravilhoso. Outra coisa. Agora lembrei-me aqui que eu disse no último vídeo que os 7 espíritos podem ser os cavaleiros. Mas, também agora eu estou a lembrar, também podem ser as 7 igrejas. Continuando. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz de trombeta que dizia: o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso e Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Peço desculpa que estes nomes são um bocado complicados de se dizer. Eu pelo menos vejo um bocado aflito a dizê-los. E virei-me até o capítulo 20, peço desculpa. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. Peço desculpa. Então as 7 podem vir a ser as igrejas. Eu falei nos cavaleiros, mas podem ser as igrejas. Peço desculpa. E no meio dos 7 castiçais, um semblante ao filho do homem, vestido até aos pés. De uma veste comprida e cingido pelo peito
com um cinto de ouro, e a sua cabeça de cabelos eram brancos como lã, branca como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés, como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. É isso. Peço desculpa. Falei nos cavaleiros, mas peço desculpa. Mas pronto, aqui podemos ver. O 7 aqui agora é diferente. As 7 estrelas, são 7 estrelas, são os 7 anjos, e os 7 castiçais que ele viu, os 7 castiçais de ouro, são as 7 igrejas. Mas o mais importante aqui, amados, é isto que eu admiro em Jesus. As 7 igrejas podiam ser como eram, mas ele as amava. Como em nós. Nós podemos ser como somos, mas ele nos ama. Uma humanidade tão fraca, tão débil, ainda por cima nos dias de hoje. Mas ele, mesmo assim, nos ama. Mesmo assim, ele hoje nos faz dá-nos um conselho, ou repreende-nos, e dá-nos, e faz-nos um convite. Lembra depois de onde caíste, e arrepende, e faz outro convite. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. E quem não ouvir a minha voz, eu não entrarei e não cearei com ele. É claro que se tu abris a porta, não é a porta da tua casa, é a porta do teu coração. É claro que ele fica contente. Haverá uma grande festa no céu. Mas, se não abris a porta do teu coração, tu só fores à igreja por isso, é claro que ele fica mais que triste. E no céu continuam as suas vidas, mas haverá tristeza, claro. E por Deus, ele salvava-te, ele queria-te. Ele queria-te ter na sua destra. Mas tu é que não quiseste. E agora, outra maravilhosa coisa nesta visão. Eu imagino João como é que não ficou. A face de Jesus como o sol. Os olhos como fogo. E da sua boca uma espada de 2 gumes. Ou de 2 lâminas. Eu imagino a visão que João teve. Eu estou-me a arrepiar todo só de pensar nessa visão. E fora as outras visões do Velho Testamento. Há outro profeta ou outros profetas, mas mais que me lembro agora, que tenha visto mais ou menos assim, mais parecido ao Apocalipse. Daniel, se formos a ver. Mas mais... e Joel. Penso que Joel também. Mas se formos a ver João viu coisas que
Eu imagino como é que o João não deve ter ficado. Daniel também deve ter ficado um bocado assustado, né? Com aquelas 4 bestas que ele viu. Ainda por cima, assim, nós fomos a ver as coisas que ainda iam acontecer, como Jesus agora falou, da perseguição, na nossa idade anterior. Os fariseus nunca deixaram de existir. Ainda hoje, mas pronto. Mas estou a dizer, ainda, naquela altura, na Idade Média, os fariseus nunca deixaram de existir. E a sua guarda. E os capitães do povo, como podemos chamar. Os cruzados. E os fariseus, os cardeais, e o Papa, e isso tudo. Queimavam-nos isso tudo. Mas o que é melhor de tudo é que quem está ligado a Jesus faz parte faz parte também desse castiçal de ouro e tem uma estrela protetora, tal como Jesus disse que cada um tinha um anjo protetor, um anjo da guarda. E isto é mais que bom. É isto que nos dá força, e é uma delícia servir a Jesus e não custa muito. É verdade, nós fracassamos, somos homens, mas tudo podemos naquele que nos fortalece. E só isto dá-nos força para continuar. Força para andar para a frente. Que Deus te abençoe e um feliz 2015 para ti e para os teus. Que Deus te abençoe hoje e sempre.